O Flamengo vive um daqueles momentos onde cada detalhe se torna decisivo, onde o torcedor sente que qualquer mudança pode alterar completamente o clima do clube. E quando a semana de um clássico começa carregada de pressão, expectativa e cobrança, uma notícia como a que surgiu no Ninho do Urubu tem um peso gigantesco. Jorginho voltou a treinar com o grupo. É aquele tipo de informação que, à primeira vista, parece apenas mais um dado do noticiário esportivo, mas que, quando você olha com atenção, percebe que mexe diretamente com o ambiente, com a estratégia e até com a confiança de um elenco que precisava justamente de uma faísca diferente nessa reta decisiva. O retorno dele não acontece em um momento qualquer. O Flamengo vinha enfrentando problemas sérios, oscilações dentro de campo, falta de intensidade e um desgaste emocional evidente depois de atuações que deixaram o torcedor preocupado. As críticas aumentavam, a pressão sobre o treinador crescia e a sensação de que o time precisava de alternativas era clara. O clima no Ninho oscilava entre cobrança interna e a necessidade urgente de reorganizar a equipe antes de um Fla-Flu, que, como sempre, carrega mais do que 3 pontos. Carrega moral, narrativa, status e, muitas vezes, o rumo de uma temporada. É justamente nesse cenário que Jorginho reaparece, não apenas recuperado fisicamente, mas com uma postura que imediatamente chamou atenção. Os primeiros treinos dele com o grupo já mostraram algo que a comissão técnica vinha pedindo: intensidade, foco e energia competitiva. E para um elenco que precisava de nomes prontos para entrar e mudar o panorama dentro de campo, essa volta significa mais do que ter um jogador a mais. Significa recuperar uma ideia de jogo que vinha sendo perdida. Jorginho tem características específicas que o Flamengo estava precisando: mobilidade no meio, leitura de jogo, chegada ao ataque e a capacidade de quebrar linhas com inteligência. O mais interessante é perceber como a volta dele mexe não só no aspecto tático, mas também no ambiente emocional. Jogadores reagiram bem, o clima nos treinos ganhou um novo fôlego e até nas redes sociais os torcedores começaram a alimentar uma expectativa diferente. O retorno de um jogador que tem identificação com a torcida, que entrega esforço e que entende o peso de vestir a camisa do Flamengo, provoca uma reação natural no torcedor: esperança. E antes de um Fla-Flu, esperança é combustível poderoso. A análise tática reforça isso. Quando você observa o meio-campo do Flamengo nas últimas partidas, nota que faltava dinamismo, faltava alguém capaz de dar ritmo, de oferecer opções entre as linhas e de aproximar setores que estavam desconectados. Jorginho, quando está inteiro fisicamente, faz exatamente isso. Ele se movimenta bem, se oferece ao jogo, facilita a saída de bola e ainda tem presença ofensiva. É um jogador que entende as transições com naturalidade. E, em um clássico tão intenso como o Fla-Flu, essa capacidade de controlar o ritmo do meio-campo pode ser determinante. Mas o retorno dele traz mais perguntas do que respostas prontas. Ele será titular? Vai começar no banco? Entra como alternativa para o segundo tempo? Independentemente do plano, a simples possibilidade de contar com ele amplia as opções do treinador e obriga o Fluminense a se preparar para cenários diferentes. Um jogador que retorna com esse peso, às vésperas de um clássico, muda completamente a análise do adversário. E isso é uma vantagem estratégica enorme. Essa volta também levanta outro ponto fundamental: o impacto psicológico dentro do elenco. Quando um jogador querido e respeitado retorna em semana de clássico, ele traz um impulso emocional que contagia o grupo. O clima melhora, a competitividade aumenta e o time ganha aquela energia que costuma fazer diferença em campo. Jorginho não volta apenas como peça tática, mas como símbolo de renovação dentro de um período turbulento. E isso pesa. Enquanto isso, a torcida sente que algo mudou. A volta dele reacende memórias recentes.
entrega motivação e cria uma expectativa diferente para o clássico. É impressionante como um único jogador pode mexer tanto com o imaginário coletivo, principalmente quando esse jogador representa exatamente a característica que o Flamengo vinha precisando: intensidade. O clima no Ninho é outro. E isso prepara terreno para um Fla-Flu que promete ser um dos mais quentes dos últimos meses. Com a confirmação de que Jorginho está bem fisicamente e deve ser relacionado, a conversa interna passa para outra camada. Como o Flamengo deve usar essa peça no clássico? A comissão técnica já trabalha com diferentes cenários, e cada um deles traz consequências diretas para o rumo do jogo. Se Jorginho entrar como titular, a equipe ganha um dinamismo imediato no meio-campo, um jogador capaz de abrir espaços e acelerar o jogo. A estratégia seria pressionar o Fluminense desde cedo, roubando bola alto e buscando intensidade. Essa é uma possibilidade que agrada parte da comissão técnica, principalmente pela necessidade de impor ritmo logo de início. Mas existe também o cenário em que Jorginho começa no banco. E essa hipótese, para muitos, pode ser ainda mais interessante. Em clássicos, o segundo tempo costuma ser decisivo, e ter um jogador com capacidade de mudar o jogo, entrando no momento em que o adversário começa a cansar, pode ser uma arma extremamente poderosa. Nesse caso, o Flamengo teria a chance de quebrar o ritmo do Fluminense em um momento chave, trazendo frescor e agressividade, quando o jogo pede mais iniciativa. E há ainda a terceira possibilidade, a de ele não entrar, mas estar ali, no banco, como peça emocional. Em clássicos, a presença de determinados jogadores no vestiário influencia diretamente o clima. Às vezes, a simples presença gera força interna, aumenta a confiança geral e ajuda a elevar o nível de competitividade. Jorginho tem esse perfil. Ele transmite entrega, transmite foco e representa um tipo de comportamento que contagia o grupo. Esse peso emocional se reflete também na relação com a torcida. O Flamengo, quando sente sua nação com confiança, joga diferente. A volta de Jorginho aciona justamente esse gatilho emocional. O torcedor passa a acreditar que o time terá mais ferramentas para encarar o rival. E essa energia, mesmo antes do jogo começar, faz diferença. Um clássico não se joga apenas com tática, se joga com atmosfera. E a volta de Jorginho ajuda a construir essa atmosfera. O que mais chama a atenção nos bastidores é como a diretoria e a comissão técnica receberam bem a notícia. Nos últimos treinos, o discurso interno é de foco total, recuperação emocional e busca de um desempenho convincente no clássico. A sensação é de que o elenco ganhou uma nova energia, como se tivesse recebido um reforço inesperado exatamente na semana mais importante. Agora, com tudo isso colocado na mesa, é impossível ignorar o impacto que Jorginho pode ter no Fla-Flu. Seja começando, entrando no segundo tempo ou apenas participando emocionalmente do vestiário, o Flamengo chega ao clássico mais forte do que parecia estar dias atrás. E, em um Fla-Flu, qualquer detalhe pode ser o fio que decide o jogo. O Flamengo precisava de intensidade, precisava de alguém com personalidade, precisava de alternativa. E Jorginho representa tudo isso. À medida que o clássico se aproxima, a expectativa cresce. O torcedor sente que algo está diferente, que o time chega mais confiante e que o retorno de um jogador que entende a grandeza desse confronto pode ser justamente o ponto de virada que o time buscava. Agora resta esperar o apito inicial para ver se toda essa energia que se criou na semana vai se refletir dentro de campo. Mas uma coisa é certa, a volta de Jorginho mudou o clima do Flamengo. E isso, por si só, já torna o Fla-Flu ainda mais emocionante.